Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui nessa madrugada, mais uma vez, nesse sábado maravilhoso, para buscar o Deus do céu, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, meu amigo e minha amiga. Meu amigo e minha amiga, estaremos neste domingo à meia-noite dando início a um propósito onde ele envolve sacrifício, aonde ele envolve comunhão, aonde ele envolve busca ao Deus que faz favorecer aos seus escolhidos no meio de uma geração tão perversa, de uma geração tão gananciosa. Ele cria situações miraculosas para beneficiar os seus escolhidos, aqueles que são chamados pelo seu nome. E eu venho por meio deste momento, deste vídeo, desta oportunidade, chamar você para participar. É muito bom, meu amigo e minha amiga, você, mulher, homem, jovem e ancião, ver, participar das orações que nós temos feito, mas também eu digo para você, meu amigo e minha amiga, é muito mais importante você fazer. O fazer, ele é mais importante, porque o Senhor Jesus, ele deixou bem claro que é muito mais bem-aventurado os que dão do que os que recebem. E a Bíblia, ela é bem explícita quando o nosso Jó, ele lutou pelos seus amigos, né? Jó, ele sacrificou pelos seus amigos e Jó estava vivendo um momento muito difícil, um momento aonde ele estava com problemas conjugais, eles estavam com problema de saúde, problemas financeiros, problemas na sociedade, meu amigo. Deus, ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó em um todo, só não permitiu tocar na fé de Jó, só não permitiu separar Jó da sua esposa ou a sua esposa de Jó. Mas, meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus diz que Jó, ele alcançou méritos diante de Deus quando ele orava pelos seus amigos. Então, meu amigo e minha amiga, crê nisto. Quando você intercede pelos seus amigos, quando você intercede pelos aqueles que estão sofrendo, Deus, ele cuida de você. Deus, ele muda a sua história. Olha só o que a Bíblia fala sobre o nosso glorioso Jó. Lá no livro de Jó 42, versículo 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. O segredo está no sacrifício, meu amigo.
O segredo está em você se sacrificar. O segredo está em você mudar a sua ideologia de pensamentos, você mudar a forma com que você vem trabalhando. Se não estava dando certo, você tem que mudar, meu amigo. Se não estava dando êxito, você tem que mudar. A Bíblia, ela fala sobre 4 jovens que se chama Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram jovens. O que os nossos jovens hoje estão fazendo na nossa sociedade? Baladas, jogos, namoro, mas Jó, o ensinamento que Jó recebeu dos seus pais, do que Sadraque e Mesaque, Abednego recebeu dos seus pais, foi uma educação ao qual eles sobressaíram no reinado de Nabucodonosor. Eles progrediram, eles prosperaram, eles obtiveram o favor de Deus, meu amigo e minha amiga. E nós podemos ver isso no livro de Daniel. E para que você possa ter uma compreensão mais ampla, se você ver o vídeo que nós fizemos, a reunião que nós fizemos nessa sexta-feira, nós estávamos falando de Daniel. Daniel, ele teve êxito. Ele teve êxito na sua jornada, porque Daniel, ele era um homem que preservava o seu caráter. Ele preservava a sua vida com Deus. Você pode observar que Daniel, ele tinha amigos que tinham o mesmo pensamento. Talvez você está aí, jovem, vivendo uma vida defraudada, uma vida enganosa, uma vida triste, depressiva, porque você tem feito mal escolha. Você tem feito escolhas que não está sendo bom para o seu futuro. Você precisa entender que é as nossas escolhas que vai definir aonde nós vamos chegar. Você vê, meu amigo e minha amiga, esse que vos fala, pastor Ivanildo, aos 17 anos, ele se encontrou com Deus. Eu me encontrei com Deus, meu amigo e minha amiga, aos meus 17 para os meus 18 anos. Estou aqui 3 décadas de caminhada com o Espírito Santo. E uma vida de sacrifício, uma vida de dor, mas também de muito prazer em estar aqui servindo ao Deus da terra, ao Deus do céu, ao Deus de todas as coisas. Não é verdade, meu amigo? Estava agora no meu leito, 4 e alguma coisa da manhã, são 5 horas da manhã. Eu entendi que era necessário eu vir aqui falar com você. Eu entendi pelo Espírito Santo que era necessário eu orar por você, orar pela igreja, apoio aos soldados feridos, orar pelas autoridades governamentais, pelas autoridades específicas, orar pelos meus companheiros de trabalho que têm se sacrificado arduamente aqui no apoio aos soldados feridos,
orar pelas nossas crianças do 3 em 1, orar pelos patrocinadores que têm apoiado esta causa com seus sacrifícios de dízimos, de oferta e de doações, e buscar de Deus o seu apoio para que nós possamos ampliar, crescer, desenvolver, orar pelos nossos amigos de guerras, amigos de batalhas. Então, nós aqui do apoio aos soldados feridos, todos aqueles que estão pela causa, todos os que estão pela causa, eles vão estar fazendo esses 10 dias de sacrifício, meu amigo. Eles vão estar orando às 3 horas da madrugada por você, pela igreja, pelos seus companheiros. E assim Deus vai virar o cativeiro deles. A Bíblia menciona que Joaquim, ele foi liberto pelo rei e foi dado a ele uma cadeira de honra. Foi dado para ele honra, meu amigo. E Deus, ele quer te dar honra, você que está aí do outro lado, você que está cansado de viver essa vida bancarrota, essa vida frustrada, essa vida depressiva, essa vida fracassada, essa vida que parece mais uma desgraça de vida, não é verdade? E as palavras são pesadas, mas são esclarecedoras. Às vezes nós temos que usar certas palavras para que haja um despertamento, meu amigo. Porque se a gente for querer falar com muito carinho, você não vai entender. E a Bíblia diz, aqui no livro de Daniel, que Daniel decidiu. Eles foram preparados durante 3 anos para servir o rei. Em 3 anos, meu amigo, Deus faz maravilhas. Deus faz gloriosa manifestação do seu poder. E a Bíblia menciona esses jovens, eles obtiveram favor. A Bíblia diz assim no versículo 8: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça, oh, aleluia, e misericórdia diante do chefe dos eunucos. No 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor rei, que determinou que a vossa comida e a vossa bebida, pois bebida, pois veria que ele o vosso rosto, pois a bebida do que os outros jovens de idade, assim poderia eu em perigo e minha cabeça para com o rei. 11. Então disse Daniel ao despeceiro, ou seja, o chefe da cozinha, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem alimento a comer e água a beber. Amém? E no 13 diz assim, então se examine a tua presença, o nosso semblante e o dos jovens que comem as iguarias do rei, e conforme vires, procederá para com o teu servo. 14 diz assim, assim lhe foi atendido
o pedido e os experimentou 10 dias. 10 dias nós vamos estar santificando a nossa vida. Em 10 dias nós vamos estar fazendo um sacrifício de jejuns, de orações ao Deus do céu. E Deus, Ele vai atender a tudo que é necessário para que a sua obra, para que os seus servos tenham êxito nesse ano de 2025. E no 19 diz assim: então o rei conversou com eles, e entre todos eles foram achados outros, não foram achados outros tais como Daniel e Ananias, Misael e Azaria. Por isso ficaram assistindo diante de Deus, e em todo mistério de sabedoria e discernimento, a respeito do qual lhe perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutor do que todos os magos e encantadores que havia entre o seu reinado. 21. Assim Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. Ele recebeu sabedoria 10 vezes mais. Ele recebeu discernimento 10 vezes mais, meu amigo. E você, se quiser participar dessa fé, desses 10 dias na fé de Daniel, vem com nós. Vai começar domingo. Esse domingo é dia 5 de janeiro e vai até o dia 14 de janeiro, meu amigo. E nós estaremos juntos vivendo essa fé, para que nós não nos contaminamos com as iguarias do rei. Amém? Eu vou fazer uma oração por você, eu vou orar pelos patrocinadores, pelos dizimistas, e vou apresentar a água para que Deus possa nos fortalecer. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, consagra esta água, meu Pai, torna ela um ponto de contato. Meu Deus, durante 10 dias estaremos às 3 horas da manhã apresentando, meu Pai, as nossas vidas, apresentando o teu povo, apresentando, meu Pai, a água e o livro dos patrocinadores, meu Pai, para que o Senhor possa nos dar êxito nessa nova jornada de 10 dias para 2025, meu Pai. Abençoa também os patrocinadores, os dizimistas, as pessoas que têm orado por nós, que têm nos acompanhado, que têm, meu Deus, abençoado a causa do nosso trabalho. Abençoa, meu Pai, também pastor Marcelo Irineu, meu Deus, a sua equipe, abençoa a sua gestão, meu Pai, em 2025, abençoa as autoridades específicas, meu Pai, da nossa cidade, e repreenda todas as forças de Satanás. Quebra agora os seus agrilhões e liberta o teu povo, meu Pai. Abençoa os nossos companheiros de trabalho e que eles possam, meu Deus, ter conscientização da tua vontade. Abençoa, meu Pai, o novo projeto do Grupo Jovem, meu Pai. Que esse grupo possa ser o grupo, meu Pai, de ação do apoio aos soldados feridos. O jovem de ação do apoio aos soldados feridos. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amigo e minha amiga, beba da água e seja fortalecido em nome de Jesus. Até a próxima, meu amigo. Que Deus abençoe vocês.